existe um lugar onde a presença ela é real. Existe um lugar onde a nossa maturidade é construída. Existe um lugar onde as nossas raízes são expostas, onde o nosso caráter ele é provado, onde a nossa real essência é revelada. Existe um lugar que se chama lugar da dor. É nesse lugar onde o Senhor prova o nosso coração. É nesse lugar onde o Senhor prova o nosso caráter. É nesse lugar onde o Senhor prova todas as nossas reais intenções. E é nesse lugar onde nós temos o real acesso à presença pura como ela é. A real presença de Deus. É no lugar da dor onde o Senhor marca um encontro conosco. É no lugar da dor onde nós conhecemos a essência de quem de fato Deus é. E é nesse lugar da dor onde nós conhecemos a real essência de quem de fato nós somos. O lugar da dor. Nesse lugar é onde as nossas dores elas são tratadas e são transformadas em cicatrizes. Cicatriz, uma marca que nos lembra uma dor que sofremos, um período difícil que passamos. Nos lembra, mas não nos causa mais dor alguma. Aquela cicatriz ela está ali para nos lembrar o quanto o Senhor cuidou de nós, o quanto nós resistimos e o quanto nós fomos sustentados por eles em momentos de dor, em momentos de escassez, em momentos de sofrimento. Veja quando você, por exemplo, sofre algum tipo de acidente, seja doméstico ou não, e você tem ali o processo de cura daquele ferimento, você vai lá, você passa um medicamento e você cuida daquele ferimento e de repente você vê aquele ferimento sendo cicatrizado. Até o momento em que de fato aquela ferida aberta se torna apenas uma cicatriz. Aquela cicatriz ela nunca mais vai te causar dor ou desconforto. Aquela ferida ela nunca mais vai existir porque ela se fechou. Ela foi tratada, ela foi curada e agora ela é apenas uma cicatriz. Ela vai estar sempre lá para te lembrar daquele momento em que você se machucou, mas em nenhum momento ela te causará mais dor. E é nesse lugar da dor que o Senhor faz exatamente isso conosco. É no lugar da dor onde o Senhor nos trata. É no lugar da dor onde o Senhor trata o nosso caráter e forja em nós o caráter que é dele. É no lugar da dor onde o Senhor nos cuida, nos transforma, nos restaura, para que lá na frente nós possamos olhar para trás e nos lembrarmos de todas as vezes em que o Senhor não nos desamparou. Para nos lembrarmos de todas as vezes em que o Senhor não nos deixou só. Sim, porque no lugar da dor, nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhas. O Senhor está sempre lá, conosco, no meio da dor. No lugar da dor é onde nós encontramos com Deus face a face. É onde nós conhecemos o Senhor, quem de fato o Senhor é. É onde nós deixamos de conhecer o Senhor só de ouvir falar e passamos a conhecê-lo como de fato Ele é. É nesse lugar onde nós o encontramos e temos acesso ao caráter de Deus e temos acesso também ao nosso caráter, e é onde o nosso caráter ele é tratado. É no lugar da dor onde o Senhor nos prepara para o novo que Ele tem para nós. É nesse lugar onde nós somos preparados, capacitados para viver o extraordinário de Deus para nós. Pois sem esse preparo nós não poderíamos viver todas as coisas novas que o Senhor planejou para nós. Para vivermos o novo de Deus, nós precisamos estar preparados. E infelizmente o meio em que o Senhor encontra de nos preparar é através, muitas vezes, da dor. É no lugar da dor onde
nós revelamos a nossa essência. É no lugar da dor onde o Senhor vê se de fato o nosso coração está nele, em quem de fato ele é, e não nas coisas que ele tem para nos dar, e não nas promessas que ele nos entregou. É nesse lugar onde o Senhor prova o nosso coração e vê se o nosso real interesse está na presença e não nas coisas que a presença pode nos proporcionar. É nesse lugar da dor que o Senhor conhece quem de fato nós somos. O lugar da dor de Abraão e Sara foi a infertilidade. Eles tinham o sonho de gerar filhos. E o Senhor entregou para eles a promessa de que eles gerariam filhos. Mas atravessar toda aquela jornada, até o momento em que de fato Sara pôde conceber Isaac, passou-se muitos anos. E esses muitos anos que se passaram foi provavelmente o lugar da dor onde o coração deles foi provado, onde o coração deles foi tratado, onde o caráter deles foi tratado pelo Senhor. A infertilidade foi o lugar da dor para Sara e Abraão. E porque eles permaneceram fiéis e crendo que aquela promessa se cumpriria, pois o Senhor havia prometido, e eles, por conhecerem a voz do Deus ao qual serviam, sabiam que se ele havia prometido que eles teriam um filho, então eles teriam um filho. E porque eles atravessaram o lugar da dor, eles provaram do extraordinário de Deus. Porque eles foram preparados no lugar da dor. Eles provaram do novo que Deus tinha para a vida deles. E eles puderam saborear o gostinho do cumprimento da promessa do Senhor para a vida deles. E Sara, ainda que em sua velhice, concebeu Isaac e morreu sendo muito feliz, pois vivenciara o cumprimento da promessa do Senhor para a sua vida. O lugar da dor de José foi a injustiça. Ser jogado no poço, ser vendido como escravo pelos seus irmãos, ser preso injustamente, ser caluniado, para só então provar do cumprimento da promessa do Senhor para a vida de José. José havia recebido do Senhor uma visão de que ele seria grande. Mas até o cumprimento desse sonho, dessa visão, dessa promessa do Senhor, passaram-se anos. E esses anos foi o lugar da dor para José. Foi nesse período de dor onde José foi provado, onde José teve seu caráter provado pelo Senhor, e foi nesse lugar da dor onde ele foi preparado para de fato ser grande, de fato vivenciar tudo que ele vivenciou. Sim, porque para que ele pudesse vivenciar e se tornar governador do Egito, ele precisava estar preparado. E o lugar da dor foi o lugar onde José, ele foi preparado pelo Senhor para que então ele estivesse capacitado para tamanha responsabilidade. Ele precisava ter o coração dele preparado, ele precisava estar preparado para tamanho cargo, tamanha grandeza. Foi o lugar da dor onde o Senhor forjou o coração de José. E porque José permaneceu firme no Senhor, no lugar da dor, ele provou também, assim como Abraão, assim como Sara, do cumprimento da promessa do Senhor para a vida dele. Ainda que caluniado, ainda que abandonado, ainda que rejeitado, ainda que vendido, ainda que aprisionado injustamente, José permaneceu fiel ao Senhor, crendo que aquilo que o Senhor havia falado para ele se cumpriria. E porque ele permaneceu firme no lugar da dor, ele provou do novo de Deus, do extraordinário que o Senhor havia prometido para ele. Foi porque ele permaneceu
no lugar da dor que o Senhor o honrou. O lugar da dor de Ruth foi o luto. De repente, Ruth se viu sem marido, ainda não havia tido filhos, e Noemi, que havia perdido também o seu marido, seus filhos, estava em terra estranha, decidiu voltar para a terra de Israel. E ali Ruth tinha a opção de voltar para sua família de origem, né? E recomeçar a sua vida, pois já não tinha mais marido. E Ruth tinha essa opção, mas Ruth decidiu, e mesmo em meio àquela dor do luto, ela não tinha ali a garantia de que ela poderia se casar de novo, mas ela decidiu permanecer fiel a Noemi. E prosseguiu juntamente com Noemi de volta para a terra, de volta para Israel. E Noemi olha para ela e diz: olha, você não precisa mais ficar presa a mim, pois eu não tenho filhos, eu não tenho outros filhos para que você possa casar. Então você está livre, você pode retornar para a casa de seus pais e você está livre para se casar novamente. E Ruth olha para Noemi e diz: não, aonde você for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. Então Ruth tinha a opção, mas ela decidiu servir ao Deus de Israel, ao Deus que Noemi servia. E porque ela decidiu servir ao Deus de Israel, ela foi honrada. E ela encontrou Boaz naquela terra, um homem que a cuidou, um homem que a amparou, um homem que a deu filhos. E Ruth teve ali uma vida muito boa, porque ela tomou a decisão certa, e ela tomou a decisão certa no seu lugar da dor, no lugar do luto, no lugar da solidão. Porque ela tomou a decisão de servir a Deus, ela foi honrada. E a Bíblia diz que ela entrou para a linhagem de Jesus através de Davi. Ruth foi a bisavó de Davi. Isso porque ela tomou a decisão certa. No lugar da dor, ela decidiu permanecer fiel. E por isso, o seu caráter foi provado e aprovado. E o Senhor a honrou, porque ela permaneceu firme, mesmo no lugar da dor. Ana, o lugar da dor de Ana foi a incapacidade de ser mãe. Ana se via infértil, incapaz de gerar filhos, e a Bíblia diz que diariamente ela era zombada e humilhada por Penina, a outra esposa de seu marido, ao qual tinha filhos. E Ana não havia conseguido conceber filhos. E a Bíblia diz que todos os dias Ana era lembrada por Penina do seu lugar da dor. Veja bem, ela já tinha que conviver com a dor de não poder gerar filhos, pois naquela época isso era algo muito essencial, muito importante. Era muitas vezes motivo de humilhação a mulher que não podia gerar filhos. E além disso, ela tinha alguém dentro de casa que fazia questão de lembrá-la disso, de lembrá-la do seu lugar da dor, como se isso fosse necessário, não é verdade? Muitas vezes nós não precisamos ser lembrados do nosso lugar da dor, porque nós já estamos no lugar da dor, e quando nós atravessamos esse lugar da dor, nós somos constantemente lembrados por nós mesmos. Então Ana, ela tinha que conviver com isso, com a culpa de não poder dar filhos a Eucana, com a humilhação de ser zombada por Penina e humilhada por ela. Então eu acredito que todos os dias eram dias de choro para Ana. E a Bíblia diz que Ana, um certo dia, não aguentou mais ser humilhada e não aguentou mais o fato de não poder gerar filhos. Então é quando ela vai até o templo, vai até a casa do Senhor e se ajoelha diante do altar, e ali ela chora, ela clama ao Senhor e faz uma promessa ao Senhor que se ele lhe der um filho, ela o entregaria para servir na casa do Senhor por todos os dias da sua vida. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, Ana concebeu Samuel, um grande líder de Israel, o
o profeta de Israel, aquele que ungiu o rei Saul, aquele que ungiu o rei Davi e aquele que dirigiu Israel em tantas decisões importantes. A Bíblia diz que Samuel era um homem reto diante do Senhor. Então ela não só concebeu um filho, mas como ela concebeu um grande homem de Deus. Isso porque ela decidiu, no lugar da dor, recorrer ao lugar certo, se refugiar no lugar certo, buscar ajuda no lugar certo, buscar refúgio no lugar certo, que era o lugar da presença. Porque no lugar da presença nós encontramos todas as ferramentas que nós precisamos para atravessar o nosso lugar da dor. Na presença nós encontramos refrigério, na presença nós encontramos alegria em dias de tristeza, na presença nós encontramos alimento em dias de fome, na presença nós encontramos refúgio em dias de tempestade. Na presença nós encontramos tudo que nós precisamos para atravessar o lugar da dor e provar do extraordinário que Deus tem para nós, do novo que Ele tem preparado para todo aquele que permanece firme no lugar da dor, que tem o seu caráter provado no lugar da dor e aprovado no lugar da dor. E como não falar de Jó, não é verdade? Jó, ele passou por muitas dores. Eu diria que o lugar da dor dele foi assim surreal, né? Porque Jó foi um homem que perdeu absolutamente tudo. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo. Jó era um homem importante da sua época. Era um homem abastado de bens. Era um homem bem visto mundialmente na sua época. Era um homem riquíssimo. Era um homem com muitos filhos, muitos servos, muitos bens. E de repente Jó se vê sem nada. A Bíblia diz que ele perdeu absolutamente tudo. Os seus bens, os seus servos, os seus amigos, os seus filhos e até a sua saúde. A Bíblia diz que ele, em um certo ponto, morou em meio às cinzas, em meio ao lixo. Para você ver tamanho lugar de dor que Jó precisou atravessar. E a Bíblia diz que mesmo Jó atravessando esse lugar da dor, ele decidiu não blasfemar. Ele decidiu não murmurar. Ele olha para o Senhor e diz: Senhor, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja bem, o cara tinha perdido tudo. Imagina o tamanho da dor que Jó não deve ter sentido. A dor do luto, a dor da humilhação, a dor do abandono, a dor da solidão, a dor física, pois a Bíblia diz que ele ficou tomado por feridas e ele se coçava com cacos de telha. E ainda assim, ele não murmurou, ele não blasfemou. Quando eu vejo isso, quando eu leio sobre Jó, eu entendo o porquê que lá no comecinho o Senhor olha para Satanás e diz: viste o meu servo Jó, homem justo, homem íntegro, homem fiel. O Senhor conhecia o coração de Jó. O Senhor sabia que ele não blasfemaria. E o Senhor permitiu que Satanás tocasse nos bens dele, até na saúde dele, porque ele sabia que ao final de tudo, Jó não murmuraria. E por isso, porque ele teve o caráter dele em meio a toda essa dor, provado e aprovado pelo Senhor. A Bíblia diz que Jó foi restituído em dobro tudo quanto ele possuía. Bens, riquezas, amigos, honra, tudo. Só não os filhos, porque os filhos eu entendo que não são bens, então não tem como dar em dobro filhos, pois filhos não são bens. Mesmo mortos, eles continuam sendo nossos filhos, amém? Mas a Bíblia diz que o Senhor deu outros filhos para Jó. Isso porque ele decidiu
permanecer firme no Senhor no lugar da dor. Então ele provou do extraordinário de Deus para a vida dele, ele provou do novo de Deus para a vida dele. Porque ele resistiu firme no lugar da dor. Todos eles conheceram o lugar da dor. E tantos outros exemplos que a Bíblia nos dá, que eu poderia estar trazendo aqui nesse vídeo para que nós pudéssemos meditar, que atravessaram lugares de dor, lugares que hoje nós também atravessamos. Foi no lugar da dor que eles foram forjados para o novo e extraordinário de Deus para a vida deles. E é no lugar da dor onde nós somos forjados para o novo e extraordinário de Deus para a nossa vida. É nesse lugar, como eu falei no início do vídeo, que as nossas raízes elas são expostas. É nesse lugar onde o nosso caráter ele é revelado, quem de fato nós somos. Qual a real intenção do nosso coração? Qual o nosso real desejo? Porque a verdade é que muitas vezes nem nós mesmos nos conhecemos bem. E quando somos expostos a uma dor, nós nos damos conta que nós tínhamos aqui dentro coisas, sentimentos que nós nem nos dávamos conta que tínhamos. E quando nós atravessamos ali um desafio, um momento difícil, nós nos damos conta que de fato tinha algo a ser tratado, tinha algo que precisava ali de um cuidado do Senhor. É no lugar da dor onde Ele prova o nosso caráter. É no lugar da dor onde Ele prova o nosso coração. É no lugar da dor onde Ele prova se de fato o nosso coração está firmado em quem Ele é e não naquilo que Ele tem para nos dar, naquilo que Ele tem para nos oferecer, nos milagres que Ele tem para operar na nossa vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Jesus rodeado de pessoas quase que o tempo inteiro. E a maioria daquelas pessoas não estavam interessadas em conhecer quem de fato Jesus é. A maioria daquelas pessoas está ali porque ouviam falar que Jesus operava milagres, que Jesus operava o impossível, que Jesus fazia coxo andar, cego ver, mudo falar, que Jesus fazia mortos ressuscitar. Então muitas vezes o interesse da maioria deles era o milagre, não a pessoa de Jesus. Então esse lugar da dor, ele tem o poder de forjar em nós o caráter de Deus e provar o nosso coração onde de fato ele está, se em quem Jesus é e no que ele pode operar na nossa vida. Então eu não sei qual tem sido o seu lugar da dor. Eu não sei se você está atravessando o lugar da dor ou se você já atravessou o lugar da dor e conseguiu superar. Eu não sei se você ainda vai atravessar esse lugar da dor. Mas eu quero te dizer que é nesse lugar da dor que o Senhor marca o encontro conosco. E é nesse lugar da dor onde Ele nos trata, onde Ele trata as nossas feridas. E Ele transforma essas feridas, após tratadas, em cicatrizes. Para que nós sempre nos lembramos que existia um lugar da dor. E que foi ali onde o Senhor operou em nós. Foi ali onde o Senhor trabalhou. Foi ali onde o Senhor forjou o nosso caráter. Foi ali onde nós nos encontramos em Deus, o propósito dele para a nossa vida. Porque a dor, ela tem o poder de nos destravar muitas vezes. Depois que nós passamos por um lugar da dor, nós aprendemos a confiar no Senhor. Nós aprendemos a confiar em quem Ele é e no que Ele pode fazer por nós. E o lugar da dor, ele tem esse poder de deixar marcas para que nós possamos olhar para trás e ver que em nenhum momento o Senhor nos deixou sozinhos, em que em nenhum momento o Senhor nos desamparou, e que em nenhum momento o Senhor deixou de cuidar de nós, porque Ele está sempre lá no lugar da dor conosco. Ele nunca nos deixa sozinhos nesse lugar. Ele está sempre lá, se revelando a nós e nos revelando a nós mesmos para que nós entendamos aquilo que precisamos melhorar e onde precisamos ser tratados por Ele e buscar essa ajuda no Senhor. É no lugar da dor onde Ele nos prepara para o extraordinário, para o novo que Ele tem para a nossa vida. É no lugar da dor onde Ele nos revela
nos revela coisas insondáveis, aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no nosso coração. É nesse lugar da dor que o Senhor se revela a nós. E é nesse lugar da dor onde nós provamos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, porque Ele é sempre bom e a vontade dele é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável, como o nosso Senhor é. Então o que eu te digo, permaneça firme. Se você está nesse lugar da dor, permaneça firme. O Senhor tem provado o seu caráter, o Senhor tem provado no seu coração, e eu posso te garantir que se você buscar nele aquilo que você precisa, você vai atravessar esse lugar da dor e você vai provar do extraordinário, do novo de Deus para a tua vida. Você só precisa permanecer firme no lugar da dor. E eu não poderia deixar de te agradecer por estar comigo em mais esse vídeo. Muito obrigada pela tua parceria, muito obrigada por remar comigo nesse barco. E que você prove do extraordinário, da vontade do Senhor para a tua vida, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigada.